Olá, caros irmãos, você está no canal O Caminho Ortodoxo. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a passagem de Lucas 22, versículo 31, que é uma grande e famosa passagem usada pelos católicos romanos para afirmar que São Pedro tinha o munus de confirmação de todos os bispos, e a partir disso se desenrolam interpretações a respeito do bispo de Roma. E neste vídeo nós queremos trazer a perspectiva ortodoxa e mostrar o que isso quer dizer quando Nosso Senhor afirma para São Pedro que ele deve confirmar os teus irmãos, o que a patrística, o que historicamente falando os santos padres entendiam a respeito dessa passagem. E antes de iniciar esse vídeo, nós gostaríamos aí de convidá-los a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho, curtir, prestigiar e compartilhar os conteúdos que estão sendo produzidos. Nós estamos fazendo algo com muito cuidado, muito carinho, muita dedicação e principalmente com muita pesquisa. Nós não queremos simplesmente entregar um conteúdo a Deus dará, um conteúdo simplesmente com citações aleatórias, leituras simplesmente atirando textos. O ideal, né, e a missão do nosso canal aqui do Caminho Ortodoxo é trazer um conteúdo de qualidade. Então, se você está confiando no nosso trabalho, nós convidamos você, caro ouvinte, a se inscrever em nosso canal e nos ajudar a propagar a Santa Fé. Mas vamos lá, entrando propriamente dito aqui no tema do vídeo, Lucas 22, 31, e confirma aos teus irmãos. Vamos entender o que isso de fato quer dizer. Começando, né? A partir desta única passagem, né, em Lucas 22, 31 e 32, a Igreja de Roma ela tenta criar toda uma teoria da infalibilidade do Papa Romano. E a lógica ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, o Senhor ele ora pelo apóstolo Pedro e sua oração não pode ser em vão. Segundo, portanto, a fé do apóstolo Pedro não pode falhar depois da conversão. Terceiro, portanto, o apóstolo Pedro é infalível na fé. E quarto, e esse dom da infalibilidade permanece para sempre em seu sucessor, no caso, o Papa de Roma. Mas será que quando os santos padres liam essa passagem, o seu pensamento se voltava para um único bispo em Roma que reinava supremo sobre eles? Ou seja, será que essa de fato é a interpretação patrística? Vejamos. São João Crisóstomo comentará a respeito desse texto, abre aspas. Como ficou claro, portanto, que Pedro estava caindo na arrogância e procurando apenas disputar, seu mestre finalmente o advertiu para que parasse de discutir e se opusesse ao que queria. São Lucas insinua essas coisas para nós quando relata que Jesus Cristo disse: E eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, isto é, para que não preçais inteiramente e até o fim. O Salvador também nos ensina que devemos praticar a humildade em todas as coisas e nos faz saber que a natureza humana não é nada em si mesmo, que em si mesma não é nada além de fraqueza e enfermidade. Fecha aspas. Na primeira parte dessa passagem, São João Crisóstomo fala do cuidado especial que o Senhor demonstrou para com o apóstolo Pedro. Assim como o primeiro apóstolo tinha muita autoconfiança, o que ele expressou diversas vezes, Cristo permite que sua queda cure essa doença. Esta queda é prevista nessa passagem. Ainda citando São João Crisóstomo em sua sexta homilia sobre São Filogônio, que era patriarca de Antioquia, o patriarca de Constantinopla, ele dirá o seguinte, abre aspas, considere o quanto Jesus Cristo sofreu por este rebanho. E ele se tornou um homem, assumiu a forma de escravo, foi desprezado, foi espancado e finalmente aceitou a morte. E a morte mais ignomiosa, pois derramou seu sangue na cruz. Portanto, se você quiser agradá-lo, cuide de suas ovelhas, busque bem o público, trabalhe pela salvação dos seus irmãos. Nada mais é agradável a Deus, por isso, em outro lugar, ele diz, Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. O que você me dará em troca de meu cuidado e preocupação? Mas o que pede o Salvador? O mesmo zelo que ele mesmo demonstrou. Uma vez convertido, diz a Pedro, confirma a teus irmãos. E São Paulo expressa o mesmo pensamento, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como você é um imitador de Cristo, ó grande apóstolo, procurando agradar a todos em tudo, buscando não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para muitos, a fim de serem salvos. Em outro lugar ele diz, Jesus Cristo não procurou agradar a si mesmo, mas agradar a muitos. A marca distintiva, o caráter próprio do fiel que ama Jesus Cristo, é o zelo pela salvação do próximo. Nessa passagem, São João Crisóstomo não vê nenhum privilégio específico dado ao apóstolo Pedro sobre os outros apóstolos, mas um exemplo a ser imitado por todos os fiéis, o zelo pela salvação do próximo. Os irmãos, para São João, não são necessariamente os apóstolos do ponto de vista do apóstolo Pedro, mas todos os seus próximos. Continuando ainda com São João Crisóstomo, em uma de suas homilias sobre Mateus,
Ele dirá o seguinte, abre aspas, e para mostrar que foi somente por esta razão e para abater seu orgulho que ele permitiu essa renúncia, veja o que ele disse a ele, eu orei por ti para que não percas a tua fé. O que ele disse foi para tocá-lo ainda mais, fazendo-o ver que sua falta seria maior do que a de todos os outros discípulos e que ele precisava de maior ajuda e uma oração muito especial para obter o perdão, pois ele havia cometido um duplo crime com essas palavras ousadas. O primeiro foi resistir à palavra expressa de seu mestre. O segundo foi preferir a si mesmo aos outros discípulos. E eu até acrescentaria um terceiro, pelo qual ele atribuiu tudo a si mesmo como vindo de si mesmo e de sua própria força. Jesus Cristo, portanto, querendo remediar tantas feridas, deixou-o cair, e foi por essa razão que, sem falar aos outros, dirigiu-se a ele, dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como se peneira o trigo, ou seja, para tentá-lo, perturbá-lo, assustá-lo, mas eu orei por ti, para que não percas a tua fé. Porque se o demônio pediu permissão para tentar a todos os discípulos, Jesus Cristo não disse que orou ao seu Pai por todos eles? É óbvio, como já disse, que ele queria tocá-lo mais fortemente com palavras tão sensíveis e que estava falando com ele em particular, para fazê-lo reconhecer que sua culpa era maior do que a de todos os outros. Por que Jesus Cristo não diz, mas eu não permiti que o demônio fizesse isso, e diz, e eu rezei, senão porque no caminho de sua paixão ele queria falar mais humildemente e dar uma prova maior da verdade da natureza humana da qual ele estava revestido? Jesus Cristo, portanto, querendo curar seu discípulo de uma doença tão fatal e de tantos males juntos, na verdade, não o induziu a renunciar a ela. Deus o livre, mas retirou dele sua graça e mostrou até onde ia a fraqueza de nossa natureza. Já São Cirilo, que foi patriarca de Alexandria, recordemos aqui que Alexandria também era uma sede petrina, uma sede petrina. Roma, Alexandria e Antioquia eram sedes petrinas. As três sedes gozavam dos mesmos privilégios, de acordo com o cânon 6 do primeiro concílio ecumênico de Nicéia. Bom, São Cirilo de Alexandria, ele afirmará, abre aspas, portanto ele diz, supliquei para que vossa fé não desfaleça. Com isso, ele mostra que se tivesse se entregado a Satanás para ser tentado, teria se mostrado totalmente infiel, pois mesmo quando não se entregou, mostrou-se fraco devido à fraqueza humana, sendo incapaz de suportar o medo da morte. Pois ele negou Cristo quando uma jovem o perturbou nos palácios do sumo sacerdote, dizendo, e tu também és um dos seus discípulos. O Salvador então advertiu, sobre o que teria acontecido se ele tivesse cedido às tentações de Satanás. Mas ao mesmo tempo lhe ofereceu uma palavra de consolo e disse, e tu também, depois de convertido, fortalece os teus irmãos, ou seja o apoio, o instrutor e o professor daqueles que se aproximam de mim pela fé, e além disso, admire a bela habilidade da passagem e a grandeza da gentileza divina, pois para que sua queda iminente não levasse o discípulo ao desespero, como se ele fosse ser expulso das glórias do apostolado e seu antigo seguidor de Cristo, perder sua recompensa. Por se mostrar incapaz de suportar o medo da morte e negá-lo, imediatamente Cristo o enche de boa esperança e lhe concede a certeza confiante de que será considerado digno das bênçãos prometidas e colherá os frutos da perseverança, pois ele diz, e vós, quando vos converterdes, fortalecei também os vossos irmãos. Que grande e incomparável bondade! O discípulo ainda não havia adoecido com a doença da falta da fé e já havia recebido o remédio do perdão. Ainda não havia cometido pecado e recebeu o perdão ainda não havia caído e a mão salvadora lhe foi estendida. Ainda não havia vacilado e foi confirmado. Pois tu, diz ele, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Assim, falar pertence àquele que perdoa e o restaura novamente aos poderes apostólicos. Fortalece teus irmãos. Significa que o apóstolo Pedro se tornará um instrutor e professor daqueles que se aproximam de mim pela fé. Isso é, se aproximam do Senhor pela fé. Os irmãos são, portanto, todos os fiéis instruídos pelo apóstolo Pedro, sobre o qual podemos ler, entre outros lugares, nos Atos dos Apóstolos. Enéas, centurião Cornélio, etc. Quando vos converterdes, é uma profecia pela qual o Senhor salva o apóstolo Pedro do desespero futuro no momento da queda. Por meio dessas palavras de Cristo, o apóstolo Pedro recebe o remédio do perdão, a mão da salvação, a promessa de restauração do apostolado. O chefe da escola alexandrina de Ségese, São Cirilo, não dá nem o menor indício da infalibilidade ou supremacia do apóstolo Pedro. E não apenas isso, caros ouvintes. Além dele não dar nenhum indício, ele também não faz qualquer associação com o bispo de Roma. Citando uma passagem dessa tão importante, nós deveríamos pensar ou acreditar que São Cirilo de Alexandria, sendo um bom servo e um bom submisso ao bispo de Roma, ele deveria fazer uma ligação, uma conexão entre São Pedro e o bispo de Roma, mas não é isso que acontece.
Aliás, isso é muito comum na patrística. A figura de São Pedro, ela é exaltada, lembrada e recordada pelos santos padres, mas dificilmente os santos padres fazem associação de sinônimos entre São Pedro e o bispo de Roma. É muito comum que os padres afirmem que todos os bispos são sucessores de São Pedro, como já havia dito, por exemplo, São Cipriano, como São Beda já havia colocado isso, como o próprio Papa São Gregório Magno, ou dialogista para nós ortodoxos, foi um grande papa da Igreja Romana, onde ele afirma em um dos seus discursos que a Sé Petrina era uma em 3 cátedras, Roma, Alexandria e Antioquia. Pois bem, continuemos ainda dentro do tema do vídeo, falando sobre essa passagem de Lucas e agora mudando para Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, ele afirmará, abre aspas, quando se aproximava da hora da sua morte, ele disse a Pedro: Satanás pediu para sacudir vocês como trigo, mas eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Vai e fortalece os teus irmãos. Não nos fortaleceu ele com seu apostolado, com seu martírio e com as suas epístolas? Fecha aspas. Em Os Irmãos, Santo Agostinho considera todos os fiéis e nem os apóstolos. Não há a menor alusão à infalibilidade do apóstolo Pedro ou de seus sucessores em uma determinada cidade. O apóstolo Pedro já fortaleceu os fiéis por seu apostolado, por seu martírio, por suas epístolas e assim por diante. E mais uma vez, Santo Agostinho é um padre latino. Ele deveria, provavelmente por obrigação, relembrar do seu bispo de Roma e fazer essa ligação. Ele não faz. É mais uma prova cabal de que quando os apóstolos, quando os santos padres, eles citavam São Pedro normalmente era um exemplo. O seu ministério recaía em todos os bispos. Já Simeão, o novo teólogo, irá afirmar, abre aspas, Simão, Simão, Satanás pediu por vocês para peneirá-los como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que significa a expressão fortalecer os seus irmãos? Significa com o seu próprio exemplo. Ó Pedro, faça com que eles tenham certeza de que não devam se desesperar, não importa o pecado que cometam, pois qual pecado é o pior do que o seu? Quando você me negou, sendo eu o Senhor de todas as coisas, mesmo assim eu o perdoei, assim que você se arrependeu profundamente. Embora você não tivesse coragem por causa de sua negação, eu o chamei por um anjo para vir a mim com os outros apóstolos na montanha da Galileia, sem reprová-lo por uma única palavra em sua negação. Portanto, converta-se e fortaleça os seus irmãos. São Simeão, o novo teólogo, nesse sermão de número 82, também fala do apóstolo Pedro como um exemplo de arrependimento para todos os fiéis, nem mesmo uma mínima sugestão sobre a infalibilidade ou supremacia do apóstolo Pedro e muito menos qualquer ligação entre Pedro e o bispo de Roma. E agora, já chegando ao fim, um texto agora de São Macário o Grande, é um texto chamado de O Triste Estado do Pecador. São Macário vai citar diversos pontos a respeito disso, né? Ele vai falar que as palavras do Salvador, aparentemente dirigidas a Pedro, né? Que é Simão, Simão, Satanás vos procurou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. São Macário, ele vai citar como se todas essas palavras fossem dirigidas não apenas a Pedro, mas a todos os apóstolos. Vejamos que citação interessante. Abre aspas. O príncipe do engano ocupa todos os homens com assuntos terrenos. Estremece, atrapalha, leva a confusão e ansiedade. Inclina os pensamentos vãos, desejos vis, vínculos terrenos e mundanos, cativando incessantemente, apanhando toda a raça pecadora de Adão. E o Senhor previu aos apóstolos a futura revolta de Satanás contra eles, dizendo: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por vós, para que a vossa fé não desfaleça. Fecha aspas. Mediante os textos aqui citados, vamos elencar algumas conclusões. A primeira delas é o seguinte: o Senhor ele reza por Pedro para que ele não pereça completamente e até o fim. São João Crisóstomo disse isso. Número 2. O Senhor nos faz assim saber que a natureza humana não é nada em si mesma. Mais uma vez, São João Crisóstomo. Número 3. Fortalece os teus irmãos, diz respeito a todos os fiéis para que tenham zelo pela salvação do próximo e a marca distintiva, o caráter próprio do fiel que ama Jesus Cristo. Assim também falou São João Crisóstomo. E mais uma vez, ponto 4, São João Crisóstomo também vai repetir. O Senhor permitiu essa negação para derrubar o orgulho do apóstolo Pedro. Quinto, o apóstolo cometeu 3 crimes. Primeiro, resistir à palavra expressa de seu mestre. Segundo, preferir-se aos outros discípulos. E terceiro, atribuir tudo a si mesmo como vindo somente de si mesmo e de sua própria força. Jesus Cristo, querendo curar tantas feridas, então deixou-o cair. São João Crisóstomo fala isso nas citações que nós lemos. Número 6. Fortalece os teus irmãos. Diz respeito a todos os fiéis para que se aproximem do Senhor pela fé. Isso quem comentou foi Cirilo de Alexandria, São Cirilo.
patriarca aí, bispo da sede, arcebispo da sede petrina de Alexandria. Número 7, o Senhor prediz a queda e a conversão de Pedro para protegê-lo do desespero. Vai dizer mais uma vez São Cirilo de Alexandria. Ponto 8, o apóstolo Pedro recebe o remédio do perdão, a mão da salvação, a promessa da restauração do apostolado, ainda antes da queda. Mais uma vez, Cirilo de Alexandria. Ponto 9, já agora Simeão, o novo teólogo. Ao negar o mestre, o apóstolo Pedro cometeu o pior pecado. Uma vez convertido, ele será um exemplo de arrependimento para todos os fiéis. Ponto 10, o apóstolo Pedro já fortaleceu os fiéis com o seu apostolado, com o seu martírio, com suas epístolas. Isso disse Santo Agostinho de Hipona. E a última conclusão, a conclusão 11ª, que veio de São Macário, do que nós estamos aqui resumindo. Estas palavras são dirigidas a todos os apóstolos. E finalizando, meus irmãos, como nós vimos, praticamente algumas citações de padres diferentes, São João Crisóstomo, São Cirilo de Alexandria, Santo Agostinho, Simeão Novo Teólogo, São Macário, todos esses procuravam trazer reflexões a respeito dessa passagem de São Lucas 22. Eles não falam ou não concedem a São Pedro aqui um poder de supremacia, de infalibilidade, acima de todos os apóstolos. Eles não fazem qualquer link com o bispo de Roma, como se o bispo de Roma fosse automaticamente um sinônimo de Pedro, que é um dos grandes erros que os apologistas romanos latinos cometem. Normalmente, qualquer citação a respeito de São Pedro, eles fazem uma analogia, uma ligação, eles tratam como se fosse um sinônimo a respeito de Bispo de Roma e São Pedro. E nós vemos, e nós vamos ver ainda em muitos outros vídeos que iremos produzir, que isso na verdade é falso. Os padres da igreja, eles tratam a figura de São Pedro, o ministério petrino, para todos os bispos da igreja. Logo, todos os bispos são sucessores de São Pedro, como disse São Cipriano, já citado aqui. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo com bastante explicações a respeito desse tema, uma passagem que é muito utilizada para fazer com que São Pedro seja um sinônimo de infalibilidade para o bispo de Roma, mas como nós vemos aqui, os padres da igreja, usando dessa passagem, usando desse texto, eles buscam trazer reflexões, principalmente naquilo que havia acontecido com São Pedro, e eles trazem isso para a vida episcopal dos seus irmãos na fé. E como já comentado, eles não fazem nenhuma ligação direta com o bispo de Roma. E é isso, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se de fato fez sentido para vocês, gostaríamos de convidá-los mais uma vez, se inscrevam em nosso canal. Um grande abraço.